Gente, nós vamos falar agora de um problema que atinge o Brasil inteiro, a violência contra a mulher, que ainda insiste, né? O feminicídio está alto, nós temos aí cenas de muita covardia, de pessoas que não aceitam o término de relacionamento, fim de casamento e acabam partindo para a violência. Começa com a ameaça e pode terminar na pior forma, que é o feminicídio. Então, a gente sempre abre espaço para a gente debater todas as ações importantes em defesa da mulher. A gente abre espaço para falar aqui no Agora Goiás. E a gente vai falar agora de um projeto muito interessante, é o Projeto Lar. Quem está aqui com a gente é a presidente e idealizadora desse projeto, a advogada Beatriz Maia. Beatriz, está tudo bem? Tudo bem, e com você? Também. E olha, a gente traz você num dia muito importante, que é a véspera do Carnaval, e você estava me dizendo agora, feriados prolongados, Carnaval, a violência aumenta? Aumenta porque as pessoas ficam dentro de casa, né? Certo. Então, o mesmo cenário que a gente teve na pandemia, com o crescimento dos casos de violência doméstica, acontece quando a gente tem um feriado prolongado. Essas mulheres, né, essas famílias que às vezes estão desajustadas, elas se reúnem, ficam em casa e aí pode surgir aí um número alto de casos de violência doméstica. E aí vocês podem ajudar. Conta para mim quando surgiu e o que motivou a criação desse projeto. Então, o Projeto Lar, Lugar de Afeto e Respeito, é uma associação de defesa de direitos sociais que ajuda mulheres em situações de vulnerabilidade, seja violência doméstica, abuso. A gente surgiu em janeiro de 2021, então a gente é um projeto formado na pandemia. E a gente está atuando há 3 anos, né, de forma sólida, ajudando essas mulheres de forma jurídica e psicológica, totalmente gratuita. O nosso foco são mulheres em situação de vulnerabilidade e mulheres de baixa renda. Então, a gente faz esse trabalho de prestar assessoria jurídica e também apoio psicológico gratuito. Aliás, essas duas partes são fundamentais, né? A parte psicológica, a questão jurídica. Qual é o tipo de mulher que procura vocês? São mulheres de baixa renda, mulheres que às vezes ainda estão em situação de violência, né, que precisam de força para poder sair daquela situação, porque não é tão simples a gente ir numa delegacia e pedir uma medida protetiva. Então são mulheres que ainda estão nessa situação e nos procuram principalmente pelo apoio psicológico que a gente oferece de forma gratuita. De que forma vocês fazem isso? Totalmente virtual, né? Como o nosso projeto ele é totalmente voluntário, todas nós somos 17 voluntárias e 5 coordenadoras, o nosso projeto ele conta só com a rede social, né, as plataformas virtuais, então a gente acontece de forma totalmente virtual. A gente tem as nossas terapias em grupo, né, a terapia é oferecida pelas nossas psicólogas toda terça-feira, das 19, são essas imagens que nós estamos vendo, imagens, né? Exatamente, das 19 às 21 horas, e a gente tem também o apoio jurídico, e tudo isso a pessoa consegue nos encontrar no @largoiania no Instagram. Vamos lá, Instagram? @largoiania. Tem site? A gente também tem site, largoiania.com.br. Todos esses canais a pessoa vai conseguir chegar até a gente preenchendo um formulário. O nosso prazo para chegar nessa assistida é de 1 semana. Ela tem que se identificar? Ela tem que se identificar, ela tem que preencher uma série de requisitos, principalmente em relação à renda. Então, o nosso projeto é focado em atender mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, o nosso patamar é 2 salários mínimos de renda individual e 2,5 de renda familiar. Tá certo. Presidente, a pessoa entrou em contato ali pelo meio virtual, ou pelo Instagram, ou pelo site, conta a história. Né, uma história de violência, às vezes de violência patrimonial. E o que vocês fazem em seguida? Essa assistida, né, que a gente vai prestar esse serviço, ela vai preencher e indicar se ela tem interesse em pedir uma medida protetiva, porque muitas mulheres não têm o interesse imediato de fazer essa diligência na delegacia. Vem primeiro a necessidade de apoio psicológico para que ela consiga ter força e assim procurar seus direitos. Então, a gente receber o formulário dessa assistida, a gente avalia, faz o encaminhamento, né? A gente tem uma pessoa que faz, que é a Lara, né? A Lara Batista, ela faz todo esse encaminhamento e direciona essa mulher para atendimento psicológico primeiro, que é o nosso foco, e, claro, indaga se essa pessoa tem interesse no apoio jurídico. Porque é isso, a gente não força que essa mulher denuncie, porque a gente sabe que às vezes a denúncia não é
bem o melhor caminho imediato. Mas às vezes ela prefere, não, eu quero a justiça, eu quero primeiro a proteção policial. Aí vocês também dão todas as dicas, encaminha ela? A gente faz a diligência com ela dentro da delegacia, se for o caso, se for preciso, e a gente também presta apoio jurídico. Então, se porventura essa diligência na delegacia, essa medida protetiva virar um processo, ou se existir algum outro tipo de violência na área civil, né, principalmente na área familiar, a gente atua também prestando consultoria e também atuando dentro dos processos. Então quer dizer que se ela precisar de um apoio na delegacia, vocês acompanham? A gente acompanha. Agora, é claro que o projeto vive de pessoas voluntárias, como você. Sim. E se outras pessoas estiverem acompanhando a gente e falam, olha, eu também quero ser voluntária ou voluntário nesse caso? Ou vocês só aceitam mulheres? Não, a gente aceita homens também, mas comprometidos com a causa, que é ajudar mulheres em situações de vulnerabilidade. A gente faz um processo de triagem para você se voluntariar dentro do projeto. Você vai passar por uma triagem das nossas coordenadoras. Para se voluntariar, você pode acessar o nosso site ou o nosso Instagram, @largoiania, preencher o formulário de Seja Voluntário. Nesse formulário a gente vai entrar em contato com você para saber se você pode contribuir, qual é o tempo, né, que você consegue contribuir com o projeto social, esse tempo designado para apoio psicológico ou jurídico. Lembrando também que o nosso apoio psicológico ele é realizado em terapias em grupo. Mas caso essa assistida tenha necessidade de ser atendida de forma individual e fazer uma terapia individualizada com o psicólogo, a gente também faz esse tipo de serviço. Ele é um serviço pontual porque precisa de voluntário. Então, quero aproveitar a oportunidade para quem sentiu o coração tocado com a causa e puder ser voluntário, a gente está de braços abertos para te receber. A pergunta que a gente sempre faz, né? Qual é o caminho, né, para que a gente possa reduzir essa tristeza que é a violência contra a mulher? Eu acredito que primeiro é o conhecimento. Eu acho que as mulheres que estão nessa situação primeiro precisam de uma rede de apoio. Eu acho que essa é a maior dificuldade. Às vezes elas estão dentro de uma casa onde só tem o filho e o agressor. Então o caminho, eu acho que é a gente oferecer apoio, não só esse tipo de apoio psicológico e jurídico, mas também amizade, mas também conversa, doar um pouco do seu tempo. Então, mulheres em situação de vulnerabilidade, elas precisam ser ouvidas, elas precisam ter rede de apoio para então ter força para buscar uma terapia, para buscar um apoio jurídico, para buscar uma delegacia, para registrar uma ocorrência. Então eu penso que esse caminho, né, de uma ajuda que eu posso fazer, que todo mundo pode fazer com a pessoa que está próxima, é o essencial para que a gente consiga um mundo com menos violência doméstica. Tá certo. Beatriz Maia, presidente e idealizadora do Projeto Lar, muito obrigado pela sua participação e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, estou à disposição e a gente do projeto está querendo receber mais voluntários. Nós estamos aqui com as portas abertas. Volte sempre. Obrigada.